quais são os grandes problemas que a gente, como professora, pode ter quando a gente ensina saltos para os nossos bailarinos pulando algumas etapas? Primeiro problema que você pode ter ao ensinar saltos para os seus alunos. Vamos lá. Imagina você chega lá na sua aula de balé, começa a ensinar saltos, por exemplo, o Changiman para o seu aluno, para a sua aluna, e aí você vê essa situação aqui, ó. Não é tão incomum, né? Ai, Mari, é porque são bailarinas iniciantes, né? Que começaram agora, por isso que elas têm o Changiman mais assim, que precisa ser trabalhado e tudo mais. Desculpa, mas eu discordo de você. Por quê? Primeiro ponto, o que tem de errado nesse Changiman? Vamos entender? Ó, primeira coisa que tem errado, é um salto que está baixo, nem dá tempo da bailarina esticar o pé, sim, nem dá tempo dela esticar. Segundo ponto, quando ela se lança para cima e para baixo, o corpo movimenta, né? As costas acabam movimentando. Se eu pegasse isso em câmera lenta, gente, ó, ia ser bem legal. Mas acaba tendo aquela movimentação que faz mais ou menos isso aqui. E terceiro ponto, o barulho. Escuta esse barulho, ó. O que está acontecendo aqui? Eu estou descendo e chumbando o pé no chão. O que é chumbar o pé no chão? É bater o pé sem promover nenhum tipo de amortecimento. Quais são as consequências para a minha aluna quando ela faz um Changiman desse tipo, mesmo que ela esteja começando agora? Primeira consequência, o passo está mal feito, certo? Não está ali tecnicamente bem desenvolvido, porque ela não consegue esticar o joelho, não consegue esticar os pés. As costas fica cedendo para frente e para trás. Isso gera uma sobrecarga maior nos pés, nas pernas, no quadril dessa aluna e também na coluna dela. Principalmente se for uma aluna ali mais adulta, né? Ela pode vir a ter problemas ali por conta dessa movimentação do tronco. E terceiro ponto, pela descida, esse pé que chumba no chão vai causando impacto, tornozelo, joelho, quadril, e a sua aluna pode desenvolver uma lesão, porque ela está, assim, fazendo o Changiman de maneira errada. Por que ela está fazendo de maneira errada? Ah, Mari, porque ela começou a aprender agora. Discordo de você. Tudo no balé, para a gente ensinar, para eu ensinar um passo sequer no balé, eu preciso ir construindo. Então, dentro do método TBD, eu ensino as minhas professoras, né, que estão na formação, maestria, eu ensino elas que existem passos no balé que são passos de base, são passos que eles são puros. Por exemplo, um tandi. Tandi é um passo puro, diferente de uma pirueta, que é um passo complexo. Por que o tandi é puro e a pirueta é complexa? Na pirueta a gente vai ter uma preparação onde a gente faz um plié para poder girar. Aí, para a gente conseguir chegar no eixo, a gente faz um relevé. Se for uma pirueta em passé, a gente vai fazer um relevé em passé. A gente faz um movimento de tour, que tem todo um jogo de ombro ali, de tronco, movimentação de cabeça. A gente faz a finalização da pirueta, que acontece por fondue. Depois eu posso ter um posé em tombé. Tem muitos passos acontecendo na pirueta. A pirueta não é um passo. A pirueta, ela é um passo feito por vários passos. Já o tandi, ele é um passo puro. Não existem vários passos para formar um tandi. Ele é puro, a perna sai debaixo do quadril, estica lá na frente e volta. Sim? Então, quando eu separo, quando eu olho para os passos do balé, os passos que existem no balé, de forma a separar o que é base e o que é complexo, eu já entendo que para eu fazer os complexos, para eu ensinar para meus alunos complexos, eu preciso trabalhar a base. Eu preciso trabalhar esses passos isolados, porque o complexo, ele é feito por passos de base. O que a gente tem no Changiman? A gente tem o demi-plié, sim? Depois a gente tem o balloon. A gente tem toda a postura da bailarina.
Se a sua bailarina no Changeman está movimentando as costas, é porque a base da postura dela não foi bem construída. A consciência corporal de postura, de manter o abdômen contraído, de manter as costas tracionando para o teto, não foi bem construída. Por isso que na hora que você dá saltos, ela oscila. Se ela impacta os pés no chão durante o salto, significa que ela não está tendo a passagem do salto para meia ponta, sustentando e amortecendo esse impacto. E tudo isso vai causar problemas para sua bailarina. Então, é importante a gente, como professoras de balé, que damos aulas com maestria, usando o método TBD, técnica de balé em detalhes, passar para as minhas alunas esses detalhes. E esses detalhes, eles não são passados quando eu estou lá para dar o salto. Eles são passados antes, em todas as suas aulas. E isso que é maravilhoso. Por quê? Quando a gente olha para um Changeman, com todos os detalhes que tem um Changeman, se eu chego para minha aluna e passo para ela todas essas informações, todos esses detalhes de uma vez, essa aluna vai bugar. Ela não vai conseguir coordenar tudo no corpo dela. E isso é o mágico do balé. Porque se eu vou alimentando isso aos pouquinhos para minha aluna, ela consegue ir assimilando cada informação no seu tempo e ir desenvolvendo a capacidade de executar os passos complexos.